Direito previdenciário, planos de benefícios, espécies, auxílio acidente. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Vamos falar agora de um benefício bem legal que se chama auxílio acidente, que é um benefício bem simples e bem cobrado nos exames. Vamos lá? O que é o auxílio acidente, tá? Vamos lá entender o que é ele. O auxílio acidente, amados, é assim, é um benefício que foi criado, tá? Como uma indenização para o trabalhador, tá? Em razão de uma incapacidade, ou melhor, em razão de uma redução da capacidade laborativa que aquele trabalhador teve em razão de um acidente que ele sofreu, tá? A pessoa sofreu um acidente, pode ser um acidente de qualquer natureza ou até um acidente de trabalho, ela sofreu aquele acidente, aquele acidente deixou sequelas permanentes, e essas sequelas, elas reduzem a capacidade laborativa. Ou seja, com aquela sequela, a pessoa não consegue produzir igual antes. Imagine como uma pessoa, sei lá, sofre um acidente de carro, né? E daí ela quebra vários músculos, vários ossos do braço. Mas quebra assim de um jeito que alguns movimentos não voltam mais. Tipo, ela não consegue mais esticar o braço assim, ela só consegue fazer esse movimento, só vai até um pedaço. Isso é uma sequela de um acidente. Ou às vezes a perda de um membro, a pessoa perde a mão, perde o polegar, né? Enfim, esse acidente deixou sequelas permanentes e essa sequela reduz a capacidade laborativa. Como ela não consegue mais produzir igual antes, né? Ela vai receber ali uma indenização. Essa indenização se chama auxílio acidente. Lembrando, pode ser um acidente decorrente de acidente de trabalho, pode ser que não, pode ser um acidente de qualquer natureza, mas nunca em hipóteses de doença, tá? Às vezes a pessoa tem uma doença muito grave, né? Sei lá, coronavírus ou um câncer, que pode deixar marcas e mutilações, né? Às vezes tem pessoas que pegaram Covid-19 e ficaram completamente cegas, outras pessoas perderam boa parte do pulmão, enfim, ficam sequelas. Ou o próprio câncer, às vezes a pessoa tem que amputar um dos seus membros em razão de um câncer, né? Essas doenças, elas não geram direito ao auxílio acidente, porque o auxílio acidente, como o próprio nome diz, decorre sempre de um acidente. Então, o evento gerador, sequela definitiva decorrente de uma lesão acidentária que implique em redução da capacidade laborativa na atividade habitualmente exercida, tá? Mas mesmo assim, não é devido sempre que houver danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Pois é, às vezes reduziu-se a capacidade funcional, mas não reduziu a capacidade laborativa. Um exemplo, professor, imagine uma pessoa que seja um datilógrafo. É uma atividade que não é muito comum hoje, né? Datilógrafo não tem. Isso é coisa do meu tempo, né? Mas imagine que alguém seja, sei lá, um programador de computador. Pronto. Ele precisa ficar digitando ali o dia inteiro. E ele, sei lá, sofre um acidente e perde um dedo. Talvez um indicador, né? Houve, de fato, uma redução da sua capacidade funcional. Porque um programador, ele precisa dos 10 dedos. Mas pode ser que isso não reduza a capacidade laborativa, porque ele consegue ir trabalhando com os outros 9 dedos, né? Ele vai ajusta ali um ali para digitar os botõezinhos que precisa digitar, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui hipotético, né? Então, pode ser que haja, né, que não haja redução da capacidade laborativa. Mas pode ser que reduza, né? Se ele perde, por exemplo, 3 dedos, né? Fique só com o polegar e o mindinho, isso reduz, isso sem sombra de dúvida, né? Com uma mão só e com a esquerda ele não vai conseguir ficar programando, ele até pode, mas, pô, reduziu ali a capacidade laborativa de uma forma ímpar, né? Também não é devido quando ocorre uma readaptação profissional promovida pela empresa, tá? Isso mesmo. Então, às vezes a pessoa sofre o acidente, mas a empresa promoveu uma readaptação funcional, uma mudança ali, tá? Que vai favorecer o trabalhador, né? Onde essa redução da capacidade laborativa não seja, digamos, percebida, né? Talvez seja esse o termo mais adequado, né? Ela não seja demonstrada, exista, mas ela não surta efeitos.
Então, nessa situação também não é devido ao auxílio acidente. O que eu particularmente acho extremamente injusto, porque a pessoa não vai ficar naquela empresa a vida inteira, ela vai ficar por um tempo, depois ela vai sair e ela permanecerá com a redução da capacidade laborativa. Mas, enfim, se a empresa promover uma readaptação profissional como medida preventiva, né, em razão da inadequação do local de trabalho, também não é devido ao auxílio acidente, ainda que haja essa lesão, tá? Quais são os segurados que têm direito? Empregado, o empregado doméstico, o avulso e o segurado especial. São os mesmos que têm direito ao acidente de trabalho. Olha que interessante. E por quê? Porque são só esses 4 que financiam os riscos contra acidente de trabalho. E, portanto, só eles recebam o auxílio acidente, mesmo que o auxílio acidente não seja de acidente de trabalho, o que é extremamente injusto, né? O contribuinte individual que venha perder, que venha a ter redução da capacidade laborativa, ele não tem direito ao auxílio acidente. Contribuinte individual e facultativo, de jeito nenhum, eles não têm direito ao auxílio acidente, tá? O que também é injusto. Como é um auxílio acidente, é lógico que isenta de carência, como o professor já passou nas aulas anteriores. Quando que inicia o benefício? Ele inicia no dia seguinte ao término do auxílio incapacidade temporária ou da aposentadoria por incapacidade permanente, isso mesmo, né? Pode ser que nessas duas hipóteses, nesses dois benefícios, auxílio incapacidade ou aposentadoria por incapacidade, a Perícia Federal entenda que houve redução na capacidade laborativa. Então, a própria Perícia Médica Federal, de ofício, cessa o benefício por incapacidade e já concede, já com início no dia seguinte, o auxílio acidente. É simples assim. E, professor, a possibilidade do auxílio acidente não necessitar de um auxílio, de um benefício por incapacidade anterior, ou seja, a pessoa vai lá, simplesmente pede o auxílio acidente? Então, é assim, não tem previsão legal para esse tipo de situação, tá? Tanto é que você não vai encontrar na lei ou no decreto que o auxílio acidente é devido durante os primeiros 30 dias ou a partir da data de entrada do requerimento. Não tem nada disso, porque ele foi criado para ser concedido de ofício pela Previdência Social, tá? Mais de uns anos para cá, tem se adotado o entendimento, inclusive o INSS adotou, de que a pessoa pode sim ir lá e dar entrada no próprio auxílio acidente e ter o auxílio acidente concedido. Mas o que não é comum? O comum é que a pessoa, quando sofre um acidente, fique incapacitada para o trabalho, receba um benefício por incapacidade e aí cessa esse benefício por incapacidade e então começa o auxílio acidente. O valor da renda. A renda é 50% do benefício por incapacidade que lhe deu origem. Esta é a renda dele. Ou seja, a pessoa às vezes recebe lá um auxílio incapacidade temporária, tá? Que é ali no valor, digamos, de R$2.000. O auxílio acidente vai ser exatamente a metade disso? Então, a lei diz que o auxílio acidente ele é 50% do salário de benefício, do benefício por incapacidade que lhe deu origem, tá? Então, veja bem, o auxílio doença, o que a pessoa recebe do auxílio doença é a renda mensal, tá? Que é 91% do salário de benefício. O auxílio acidente, ele vai ser 50% do salário de benefício. Então, se a pessoa está recebendo R$2.000 de auxílio doença, quer dizer que o salário de benefício dessa pessoa vai ser uns 2.200, mais ou menos. Estou fazendo essa conta só para você entender a lógica. Você não vai precisar fazer esse tipo de conta na prova, mas só para você entender. Se a pessoa está recebendo 2.200, perdão, se a pessoa recebe 2.000 de auxílio incapacidade temporária, o salário de benefício desse auxílio incapacidade temporária é um pouco maior. Vai ser uns 2.200. Por quê? Porque a renda mensal é 91% do salário de benefício. Então quer dizer que 100% vai ser mais ou menos uns 2.200. O auxílio acidente é 50% do salário de benefício desse auxílio doença. Isso que eu estou falando é cobrado diversos concursos todo ano. Quando uma questão fala em auxílio acidente, eles sempre falam: a renda mensal do auxílio acidente é 50% do benefício por incapacidade que lhe deu origem, ou, mais tecnicamente falando, que também está correto, 50% do salário de benefício
do benefício por incapacidade que lhe deu origem. Os exames, eles não usam muito o termo benefício por incapacidade, eles gostam de dizer auxílio-doença, o que também está certo, tá? Que no caso hoje seria auxílio-incapacidade temporária, também está certo. Ele dizer que a renda mensal do auxílio-acidente é 50% do salário de benefício do auxílio-incapacidade temporária que a pessoa estava recebendo. Está correto, está tecnicamente correto, tá bom? É isso aí. Até quando a pessoa recebe auxílio-acidente? Ou ela recebe até morrer, ou até ela se aposentar. É sério, professor? Sim, porque esse benefício é uma indenização em razão da redução da capacidade laborativa. Então a pessoa recebe enquanto está trabalhando. Então ela trabalha, recebe. Ela até pode receber outro auxílio-doença, lógico que decorrente de uma outra incapacidade, né? Sei lá, um fígado, alguma coisa assim. E a pessoa está recebendo e fica recebendo aquele auxílio-acidente até se aposentar. Quando ela se aposenta, cessa o auxílio-acidente. Termina. Não pode acumular com a aposentadoria, nenhuma aposentadoria. Não se acumula. O auxílio-acidente termina um dia antes do início da nova aposentadoria. E outra coisa, não se acumula o auxílio-acidente com o mesmo auxílio-doença que ele deu origem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, o auxílio-doença que foi concedido em razão daquela lesão acidentária, aí depois esse auxílio-doença cessa e a pessoa começa a receber auxílio-acidente. Aí depois, por alguma razão, a mesma doença se agrava e a pessoa volta a receber o auxílio-incapacidade temporário. Suspende o pagamento do auxílio-acidente, não pode receber com o mesmo benefício que lhe deu origem. De jeito nenhum. Tá bom? Então, ó, é uma indenização, né? Ah, um detalhezinho também que as bancas às vezes gostam de perguntar. Isso aqui tá na lei, tá? Ela fala o seguinte, ó, que perda de audição só gera direito ao auxílio-acidente quando for decorrente de acidente de trabalho e reduzir a capacidade laborativa. Ou seja, a perda de audição por si só não dá direito ao auxílio-acidente, a não ser que decorra de acidente de trabalho e também gere redução da capacidade laborativa, porque às vezes não gera. Dependendo da atividade que a pessoa habitualmente exerce, o uso da audição é irrelevante. Então, nessa situação, não vai ter direito ao auxílio-acidente. Só vai ter direito se houver redução da capacidade laborativa e for decorrente de acidente de trabalho. Ou seja, a pessoa estava lá e houve uma explosão, né, e aí houve uma lesão no ouvido, alguma coisa assim. Beleza? Vamos lá responder algumas questõezinhas? Vamos lá. Caiu na prova. Auditor Fiscal do Trabalho 2013. Vamos lá. O auxílio-acidente, que visa ressarcir o segurado em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa, é, conforme a doutrina de Fábio, Zambito e Ibrahim, o único benefício de natureza exclusivamente indenizatória. Isso mesmo. Tendo essa afirmação como referência inicial, julgue os itens que se seguem relativos ao auxílio-acidente e auxílio-doença. Beleza. Vamos lá para a primeira. A legislação previdenciária veda a concessão do auxílio-acidente quando o segurado, mesmo sendo vítima de acidente de qualquer natureza, apresentar danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Isso está correto, tá? Mesmo a pessoa sendo vítima de um acidente... Opa, deixa eu usar o amarelinho porque está certo. Mesmo a pessoa sendo vítima de um acidente, tá? E apresente danos funcionais, mesmo com redução da capacidade funcional, se não tiver repercussão na capacidade laborativa, não é devido o benefício, tá? Então, ela veda a concessão. Então, a alternativa ela está correta, tá? Vou colocar aqui o C de certo, de correto. Vamos para a próxima. A concessão do auxílio-acidente restrita a segurado empregado, inclusive o doméstico, tá? Então, restrita a empregado e ao doméstico, ao avulso e ao segurado especial, depende da ocorrência de um acidente de qualquer natureza, sim, com produção de sequela definitiva, sim, e efetiva redução da capacidade de trabalho do segurado em decorrência dessa sequela. Tá corretíssimo, não tem erro nenhum aqui. Tá? Correto. Professor, diga, eu estou vendo essa questão aqui e eu estou vendo que a CESP deu errada. Sim, a CESP deu errada, mas a CESP estava errada. Como que a CESP estava errada?
Eu estou fazendo um concurso para a CESP eu tenho que dizer para a CESP aquilo que ela quer ouvir. Muito bem, eu concordo contigo, você também está certo. Só que ela não é que ela está errada. Na época que foi dada essa questão, foi em 2013, o doméstico não tinha direito ao auxílio acidente. Então a alternativa de fato estava errada, né? Porque o doméstico não tinha, então essa alternativa estava errada. Mas em 2013, tá, houve alteração da legislação e o que permitiu ao doméstico, pouco depois, ter direito ao acesso ao auxílio acidente. Então hoje, nos dias de hoje, a alternativa está corretíssima, porque o doméstico tem direito sim ao auxílio acidente, beleza? Então olha, quero desejar a todos um grande abraço, valeu, nos vemos na próxima.